Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos chegando no final do ano e, como todo ano aqui em Guaíba, acontece o Festival de Cinema Estudantil de Guaíba. Há quase 20 anos, exatamente 19 anos, acontece esse Festival de Cinema Audiovisual, que, através de trabalhos pedagógicos realizados em diversas escolas públicas e particulares de Guaíba, do Rio Grande do Sul, do país, e desta vez, há alguns variados anos também, estamos recebendo no festival curtas-metragens realizados fora do país. Nesse ano, são trabalhos de cerca de 100 países participando dessa edição. Essa edição começou no início dos anos 2000, e aí está aqui um dos o idealizador desse projeto, desse festival, professor, jornalista e diretor da escola Come Jardim, Valmir Miquelon. Comigo está também os professores Roberto Silva, que também coordenou o projeto Terra Cambará, na Escola Premen Augusto Meyer, hoje trabalha com mestrado em Santa Maria, e o professor Márcio Cunha, também da Escola Come Jardim, que trabalha com os alunos no Cine Gomes. Primeiramente, queria desejar a todos uma ótima live para nós e passo a vocês três umas considerações iniciais. Pode começar, Roberto. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Me escutam? Sim. Tá, ok. Queria saudar o meu amigo Valmir aí, de longa data, e cabelos brancos pela educação. O professor Márcio, menos cabelos brancos, mais cabelo, né, mas também um outro batalhador pela educação, e principalmente pela arte na educação. E pude encontrá-lo em festivais e agora rever essas... O próprio Pedro mesmo, a gente se encontrou num desses festivais de Guaíba da Vida, então revê-los assim, é sempre um prazer muito grande. E falar do Festival de Guaíba é falar muito da minha trajetória com cinema estudantil. Eu aprendi a fazer cinema estudantil através das oficinas do festival. O núcleo Terra Cambará do Augusto Meyer, eu sempre vou dizer que é uma cria do festival, ele nasceu a partir do festival, a partir das oficinas do festival, e ele cresceu junto com o festival, e o Festival de Guaíba é um patrimônio da cidade, um patrimônio imaterial, na minha humilde opinião, né? E é fundamental que a gente valorize esse espaço, apesar da pandemia, isso a gente vai discutir mais adiante, né? Porque já são tempos difíceis para a cultura, e se a gente não tiver esses exercícios de resistência, né, de espaços de exibição, e aí o festival é uma peça bem importante, a gente precisa fazer esse esforço, nós educadores produtores de cinema, como eu gosto de dizer, e também os alunos, né? A gente não pode esquecer que são os alunos que fazem acontecer. Se não tem aluno para fazer, a gente pode ter a melhor ideia do mundo, que não tem como, né? Então, dá o meu salve aí para todo mundo, uma ótima live para todos, e não dá, né, mas eu queria dar um abraço em todos vocês aí, e aí em Guaíba. Valeu. Professor Márcio Cunha. Olá, gente, boa noite. Sou dessa turma toda aí, eu sou o mais jovem, né? Estou há pouco tempo... Sou eu. Não, mas trabalhando com cinema, com essas coisas aí, vocês já estão há muito mais tempo em Guaíba. Eu sou visitante e Guaíba está no coração, porque eu sou porto-alegrense. Ela é uma cidade que me adotou desde 2009, quando fui fazer história aqui na UBRA. E realmente, em relação a festivais, eu comecei em 2016 com um projeto bem pequeno de teatro numa escola, e o mundo, e os professores estão aí para dar o ok, o mundo parece que ele vai girando e conspirando para que as coisas aconteçam e os nossos sonhos
e as nossas determinações acabam acontecendo, né? Então, eu recebi um convite para trabalhar no Gomes, que disseram que lá a cultura era viva, e quando me deparei com uma escola gigante, onde tinha um festival, fui fazer um pequeno projeto e que ganhou uma dimensão que hoje a gente diz que o filho cresceu, né? O professor Valmir está aí junto e acompanha a nossa luta desde 2018, e realmente o filho cresceu de uma forma que hoje ele já se expandiu para toda a cidade, né? Novos rumos, novas formas, e o professor Roberto, que está aí com Terra Cambará, e depois nós nos encontramos, acho que a primeira vez que nós nos encontramos foi em Santa Maria, no festival, que eu fui só para conhecer e ver como era vivenciar um festival, né? Porque o Santa Maria ele ocorre antes do de Guaíba, eu já sabia que ia rolar o de Guaíba, nunca tinha visto, nunca tinha vivenciado um, e tenho aqui como agradecer também ao professor Valmir, que a primeira vez que eu fui pensar em fazer cinema na escola, quem nos atendeu foi o professor Valmir doente, ele estava doente, mal conseguia falar, de gripe. No inverno, recebeu uma turma minha do turno da noite para falar sobre cinema. Aquela sementinha que ele plantou lá, na verdade, não foi nos alunos, foi nesse professor aqui. E essa sementinha transformou num grupo cultural, que hoje é o Cine Gomes, né? E depois vamos conversar e trazer novidades. E realmente só tenho a agradecer a eles e a Guaíba, porque vivenciar cinema, depois que tu grava a primeira cena, ou conversa e debate com eles o primeiro roteiro, não se quer mais parar, né? Então, acaba virando um vício dos bons e dos gostosos, mas, enfim, eu acho que hoje é uma noite para, não só para debater sobre cinema, sobre educação, mas também agradecer, né, aqueles que fazem, de alguma forma, isso funcionar, porque realmente, num país como o nosso, do jeito que está, não tem outra coisa senão a educação, e por que não o cinema, para melhorar um pouco as próximas gerações, né? Eu estava lembrando minha trajetória no festival, nunca fiz filme, mas eu estava lembrando que em 2008 eu tinha terminado de fazer o eixo que eu fiz e ficou meio ano, fiquei meio ano sem ter aula. E aí eu lembro que eu participei do festival daquela com a Joana, com o MacGyver, com essa galera. Eu recebi aqui em casa, um acriano do Acre. Ficou aqui em casa, o Palmeiras deve lembrar do Ítalo, que participou do festival e ganhou naquele festival. Naquele festival ele ficou em terceiro lugar no foto técnico. Então, eu lembro que eu hospedei aqui em casa. Então, eu tenho uma história também com esse festival. Então, vamos continuar a conversa. Com vocês, Palmir Miquelon. Boa noite, Pepe, professor Roberto, professor Márcio. Pepe foi meu aluno lá do Gomes, né, Pepe? Por algum período. Né? Que bom te ver jornalista hoje e atuando aí com a mídia também, né? Muito bom. Bom rever, Roberto, né? Tua trajetória, né? Hoje está em Santa Maria, mas que bom que tu está continuando nessa área do cinema, na pesquisa, nessa área que é tão importante, né? Mostrar a importância de trabalhar cinema na escola. E o Márcio, né, que chegou há pouco lá no Gomes, né? Que fez um grande trabalho com o núcleo, né? Com um núcleo parecido com o teu lá, professor Roberto, né? Mas que também cresceu de uma forma, né, que está extrapolando os muros da escola, né? Então virou um projeto que depois ele vai falar mais do projeto, da ideia dele para esse ano, né? Porque o Estado, a área pública nos engessa em muitas coisas, né, Roberto? A gente quer fazer, mas a burocracia, às vezes, tu não pode fazer isso, fazer aquilo, né? Como aconteceu com o grupo do Márcio, né? Daqui a pouco, para poder crescer, às vezes, tu tem que te afastar um pouco e buscar outros áreas, né? Mas feliz em ter essa live, né, contigo, Pedro, dentro da programação do 19º Festival, né? É um festival, Roberto e Márcio, que não estava pensando, faço ou não faço, vamos fazer, não vamos fazer, até trocamos uma ideia com o Márcio,
E vamos encarar, né? Vamos fazer e não vamos deixar que a pandemia nos assuste, e vamos fazer o festival, estamos em 19 e rumo aos 20 anos, né? Aos 20 anos acho que vai ser um marco no cinema em Guaíba, né? Estamos pensando, né, Roberto e Márcio, com a UFPEL, com Josias Pereira, fazer uma parceria para lançar um livro, se Deus quiser, o ano que vem, e um documentário também que resgata a história dos 20 anos, né? Entrevistar a ideia deles, né? Da UFPEL, entrevistar alunos, ex-alunos, professores, pessoas que participaram do festival, e ouvir eles, a importância de terem um dia participado, feito um curta para a vida deles, né? Então, por hora é isso, Pepe. Boa live, um bom bate-papo para nós todos. Palmir, eu quero começar contigo mesmo. Eu quero que tu conte um pouco do início do festival. Como foi criar o festival? Tu lembra da primeira edição do festival? Eu quero começar com isso. Lembro muito bem da primeira edição, né? Ninguém acreditava, né? Quem trabalha com educação, né? Os colegas, até a direção, o que um professor, um festival de cinema em 2002, né? Não tínhamos máquina fotográfica, não tinha nada na escola, né? Mas lancei a ideia, graças a Deus, os alunos abraçaram, o MacGyver e a Michelle, principalmente, a turma deles, né? E me surpreenderam, né? Na época do videocassete ainda, né? Então, tudo bem diferente da realidade de hoje, né? Então, nasceu, né? Mas a ideia do festival vem de antes, né? Porque era um sonho que eu tinha. Um ano anterior, eu tentei fazer, trabalhava roteiro, e aí, o primeiro vídeo que eu consegui fazer com os alunos, que um grupo fez, foi sobre a história do cinema de Guaíba, né? Aquilo que o Márcio fala, como as coisas convergem às vezes, né? O primeiro vídeo que uma aluna fez, né, com a ajuda da mãe, né? Até eu acho que esse vídeo e essa aluna, se não me engano, é professora hoje, tem que estar nessa memória do festival, conta a história do antigo cinema, né? Tem umas imagens, né? Aí, né? Com os recursos da época, que conta a história do antigo cinema, e no ano seguinte, em março de 2002, o cinema foi demolido, né? O prédio foi demolido. Embora há mais de 30 anos, né, estava desativado, o prédio foi demolido, e eu morava do lado, né, vendo aquelas máquinas em cima daquelas lá, né, todos conhecem essa história, né? Peguei um tijolo, né, que está lá na escola, é o que sobrou do antigo cinema, que eu guardo com todo carinho, né? Mas resumindo, em março, o prédio do cinema foi demolido, e, graças a Deus, naquele ano, novamente, né, a ideia do festival, consegui fazer com que alguns professores aderissem à ideia, né, e os alunos também, que saísse o primeiro festival. Foi um festival mais interno da escola, né, eu acho que não passaram de 10 curtas, né, algumas propagandas, né, teve documentário, teve um curta da Michelle e do MacGyver, acho que sobre as bactérias, se não me engano foi o primeiro, um telejornal, aí foi indo, né. E aí o segundo foi buscar apoio, né, da prefeitura, né, cheguei lá, achei a Joana, né, acho que nem conhecia a Joana Ferraz, né, e aí foi indo, né, e foi uma parceria que foi crescendo com a prefeitura, com a escola, com o estado, e aí, né, foi um namoro que durou até o ano passado, né, depois terminou o namoro com a prefeitura, mas, né, há 2 anos praticamente fazendo só pela escola, mas se Deus quiser agora mudou a gestão, né, vamos ver se a gente conseguir uma reaproximação de ideias e projetos, né, porque é aquilo que o Roberto fala, né, é um patrimônio da cidade, né, aquilo, nunca esqueço um comentário que o Roberto fez, né, que ele foi num dos festivais lá no Rio, lá quem organizava o Festival de Cinema não era a Secretaria de Cultura, mas era a Secretaria de Desenvolvimento da Economia do município, né? Então, lá eles viam a importância de um festival no desenvolvimento da economia regional, né? E aquilo que tu falou primeiro, Pepe, o Acre já esteve em Guaíba, né? Então, o turismo, né? Toda essa questão que envolve também a economia, né? E algumas angústias, às vezes, né? Já que tu falando no Acre, uma coisa que eu sempre digo também, o Acre já esteve em Guaíba, mas eu não consegui ainda que a Barra do Ribeiro estivesse em Guaíba, né? Que é um desafio ainda, né? Às vezes a gente alcança pessoas de longe e não alcança algumas escolas de Guaíba, né? Eu gostaria que mais escolas participassem,
que mais municípios da região estivessem juntos, né? Mas é um desafio que a gente está construindo, né? Aos poucos, né? Já avançamos muito, né? Eu acho que na questão da produção audiovisual em Guaíba, as pessoas enxergam Guaíba como um polo, né? Esse é o nosso projeto na Guaíba, um polo audiovisual, e estamos aí, né? Mas é com esses professores, que nem o Roberto, o Márcio, né? Que fazem com que esse sonho não mora, né? E não só do Acre, né, família? Eu lembro, o professor Roberto deve lembrar, eu também disso, de uma turma de alunos com síndrome de Down, da Argentina ou do Uruguai, que veio aqui do Uruguai, que veio aqui nos prestigiar, apresentar projeto no festival. Eles ficaram hospedados em colchonetes lá na Escola Como Jardim, eu lembro disso até hoje. Professor Roberto, pode falar. Foi meu primeiro festival, esse aí, o primeiro festival que eu participei competindo, né? Que eu tinha participado das oficinas junto com o Lugon no anterior, aí o Lugon competiu, e aí a gente achamos uma câmera na escola, quer dizer, a câmera era da escola, mas como a escola não usava, emprestava qualquer um, aí eu tive que catar a câmera num retiro de uma igreja evangélica lá e usar para gravar na terra. Assim que foi o primeiro filme do Terra Cambará, foi com essa câmera que tinha um durex no objetivo lá, para não, porque se levantasse o objetivo da câmera, estragava, perdia. E eu me lembro de várias situações. Essa turma do Uruguai de educação especial, que ainda hoje, uma turma de educação especial fazendo cinema já é uma coisa singular. Naquela época, o festival deu espaço para esse tipo de produção. Foi um momento, assim, eu acho, histórico. O festival, Valmir pode discordar de mim aí, mas, na minha opinião, foi um dos momentos mais marcantes do festival. Foi a participação dessa turma de educação especial. Teve também turma inteira do Paraná vindo para cá, me lembro uma vez também. E também, esse projeto Acre era coordenado pelo italiano, Nicola, que também veio para cá, né? E aí eu queria pegar o gancho da importância de ter um evento desse na cidade, porque o Valmir citou o Barra do Piraí, que durante muito tempo, lá, a gestão deles, eles estabeleceram a economia criativa como um novo foco de investimento em economia, que englobava um festival de cinema estudantil deles, aberto ao resto do país para conhecer a cidade, né? E isso aí abriu o espaço para eles criarem uma Film Commissions, que é uma agência da prefeitura que viabiliza que seja gravado filmes lá. Tanto que até hoje são gravados filmes e novelas lá em Barra do Piraí, através desse projeto. E assim, ó, a gente sabe do potencial da cultura, né? E aliado à educação, e aí eu vou pegar o gancho para Gramado, lá esqueci o nome do projeto de Gramado aí, depois o Valmir me corrige. Educavídeo, né? Que é uma contrapartida do Festival de Gramado, que é um exemplo a nível nacional. E Guaíba tem esse potencial inato, sabe? Ou seja, as pessoas estão aí, os alunos querem fazer. Eu acho que o trabalho do Márcio prova isso, que não é, por exemplo, uma coisa que acontece num bairro, porque o Premem é num ponto da cidade, e o Gomes ele atende um outro público, sabe? Não é a cidade não é tão pequena assim, sabe? Ela é plural nesse sentido, né? E eu me lembro que agora mesmo pediram o pessoal lá da família que faleceu, um dos senhores que fizeram um documentário que eu apresentei no festival chamado A Rua da Rapadura, que ele resgata a história oral da Brena Guimarães. E foi o festival que nos deu a oportunidade de exibir e de registrar esse momento assim, muito importante. Então, a praia,
e eu já aproveito e ensejo, se tem alguém aí que conhece o pessoal da gestão nova de Guaíba, que tem um olhar para a economia criativa, que tem um olhar para o cinema, que tem um olhar para esse patrimônio da cidade. Né? Não falo só ter uma sala de cinema, que eu acho que é para ontem isso, ter um espaço decente para exibição de filmes, peças de teatro. Nós temos também grupos de teatro tradicionais na cidade. Né? Pelo menos que eu me lembro de cabeça são 2, além do projeto do próprio Márcio Teno Gomes, que é de teatro também, e que merece um espaço. Né? E, ou seja, se a população tem essa demanda, nada mais óbvio que o poder público dispor de um equipamento para isso, não um equipamento improvisado, como muitas vezes. E aí nós vamos entrar na seara de onde se passou o festival. Eu já participei de cerimônia de premiação do Festival de Guaíba na Praça da Bandeira, com o vento do Guaíba dando na gente, assim. Aí, as fotos, nós tudo assim. Já dava o vento na cara, assim. Então, já tivemos a Ubra, que foi o melhor equipamento que a gente já teve. No primeiro que eu participei foi no Sindicato Papel e Papelão. E também teve no Gomes, no próprio Gomes, que foi o primeiro que eu participei. Mas, pode ver, eu participei durante 15 anos do festival. E nunca tivemos uma em que possa dizer, essa é uma sala ou um espaço para a cultura de Guaíba. E o festival ele escancara isso, ele escancara essa necessidade de se ter esse equipamento. A população quer, não é porque eu quero, o Valmir quer, o Márcio quer, o Pedro quer. Não, a população quer. A partir do momento que a gente tem aluno que quer fazer, que aluno que quer participar e aluno que quer exibir, a sociedade está querendo, né, minha gente? Márcio. A minha participação em festivais começou em 2018, assim, a ideia era apenas participar de algo que nós não tínhamos noção nenhuma de como funcionava, por mais que existe aí há quase 20 anos o festival. Eu era muito jovem ali no Gomes Jardim, e por incrível que pareça, eu tive contato com o festival quando eu fazia faculdade. Lá em 2010, então eu estava lá, eu comprei até uma camiseta do festival, achei magnífico, que até tinha um aluno falando sobre o filme dele de matemática. Eu, como aluno de universidade, pensando, nossa, aqui existe isso. E ali eu comecei a trabalhar e verificar algumas situações, que foi como o professor Roberto falou, a sociedade guaibense, vamos para um núcleo pequeno, né? Um micro-retrato. Ela já há muito tempo vem clamando, mas não clamando com informações ou com pedidos, com produções, que é mais rico ainda. Então, ela não produz só cinema, ela produz música, ela produz dança, ela produz teatro, e nós não temos um espaço cultural para isso. Né? Eu acho que Guaíba tem que começar a pisar um pouco mais para frente e deixar de ser uma cidade dormitório para ser, quem sabe, um polo cultural dentro da região metropolitana. Como é que nós não temos um espaço de cinema aqui, um espaço de teatro? E tem produções próprias da cidade para isso. Imagina se nós tivéssemos um local, e não precisa ter aquela, vamos fazer um local de 500 e 600, não, um espaço como o Sesma, lá em Santa Maria, eu acredito que é perfeito para a cidade de Guaíba. É um espaço cultural que tem uma livraria, então o poder público pode, com certeza, e deve, mas por que não fazer, de repente, uma parceria pública-privada? Vamos pensar e verificar quais são os interesses dos próprios empresários guaibenses, porque, assim, a vida gaúcha, ela não se restringe a só a questão do CTG e do futebol. Nós amamos CTG, nós amamos o futebol, mas também produzimos cinema, também produzimos teatro, e o festival ele vem escancarar isso, essa necessidade não só da cidade, mas como um todo do estado. Nós temos aí mais de 5 festivais estudantis no estado, fora os outros, e eu tive contato
com festivais de Recife universitário. Então, o cinema ele permeia a educação brasileira. Basta ter esses espaços. Palmir? Não, muitos festivais, né, nasceram a partir do nosso, né, acho que é um orgulho, né, e alguns, né, se Guaíba não apoiar o que vocês falam, se a prefeitura, se nós não nos juntarmos daqui a pouco, né, o nosso festival vai ficar para trás, porque tem outros festivais que as cidades, Alvorada está crescendo, né, muito, temos ainda Campo Bom, né, então, e outros festivais, Santa Maria, né, tá um grande festival, então, se Guaíba não abraçar, outros festivais vão nos passar por cima de nós, né? Então, acho importante, né, que vocês falam, que Guaíba tem esse espaço. Há quem diga, eu sempre escuto esse discurso, né, mas Guaíba nem tem um hospital, mal conseguiu hospital, tem tantos problemas, por que fazer um cinema, cultura para quê, né? Então, mas eu sempre digo, né, se nós tivermos mais cultura, menos pessoas irão parar no hospital, né? Menos pessoas vão ficar doentes, né? Então, a cultura previne uma série de problemas lá adiante, né? O Márcio prova isso, né? Quantos problemas do teatro, quantos alunos com depressão, com problemas que se acharam no cinema e no teatro. Então, o cinema, a cultura, resolve muitos problemas que acabam, às vezes, nos hospitais, né? E outros lugares. Então, investir em cultura, cinema, aquela música, né, sempre cito, né, a gente não quer só comida, né, a gente quer lazer, diversão e arte, né, então, eu acho que investir em cultura, infelizmente, os recursos são mínimos, né, mas eu acho que está na hora de, né, esperamos que, às vezes, que nessa troca de gestão, daqui a pouco, né, às vezes, surge alguma luz, né, para nós termos, de fato, um espaço que Guaíba merece, né, que Guaíba precisa ter um espaço para mostrar seus talentos, né. Professor Roberto, tu tá aí, para quem não sabe, professor Roberto foi para Santa Maria, está fazendo mestrado, está dando aula na cidade de Santa Maria, mas o tema do mestrado dele, do trabalho, da pesquisa, é o cinema infantil. Eu queria que tu falasse um pouco como está teu trabalho, qual a importância do trabalho, o que tu tem pesquisado sobre. Eu acho que tu pode colaborar com nós sobre isso. Bem, o meu trabalho, minha pesquisa é voltada a entender o perfil do professor que produz cinema, a formação, a função do cinema na vida dele, e também a analisar os conteúdos que são produzidos pelos alunos. Basicamente é isso, né? Porque eu acredito que os alunos contam muito deles e do imaginário deles através das suas narrativas, das narrativas desses filmes. Nenhum repertório, ele é, como eu gosto de dizer, obra do Espírito Santo. Ele é o resultado do teu contato com o mundo, de uma conversa tua com o mundo. Ele te forma com o que está à tua volta, ao mesmo tempo que tu forma, tu dá o teu recado. Né? Basicamente é sobre isso que a gente está estudando. Eu parti os meus primeiros artigos em cima das produções do Tea Cambará, aí, por uma questão de postura de pesquisador, agora eu estou ampliando a minha pesquisa justamente para a cidade de Campo Bom, além dos trabalhos que eu desenvolvi, os trabalhos feitos em Campo Bom e também aqui em Santa Maria, que a gente também tem uma escola, que é uma escola normal, como é o Gomes Jardim, que é o Olavo Bilac, que também produz cinema estudantil. Tá? Inclusive, eu gosto mais de usar o termo cinema escolar, porque não dá para tirar o professor dessa história. O professor, ele é uma peça fundamental, mas ele, ao mesmo tempo, ele não é só um cara que está ali para assinar como responsável. Não, ele é um atuante, ele é um sujeito dentro daquilo. Independente se essa produção é de educação infantil, onde o professor é uma figura bem mais atuante, ou no ensino médio, os alunos são um pouco mais autônomos e tal. Né? No cinema escolar, a figura do professor não pode ser apagada, né? Não pode ser colocada para fora.
Tá sem som, PP. PP também. Professor Márcio, tu pode complementar a questão do professor, trabalho do professor na questão do trabalho audiovisual dentro da sala de aula. Outra coisa que tu podia comentar também é que tu não é só professor deles, tu se transformou como um amigo desses alunos, que tanto que agora vocês, o Cine Gomes, tá com um trabalho independente, tu pode trabalhar sobre isso, e também como o cinema infantil pode profissionalizar as pessoas. Tem o Eduardo Teixeira, que começou no cinema infantil, no festival Hoje é Cineasta, e tem o Ivo Júnior, que é colunista daqui do Repórter Guaibense, que foi o primeiro jurado do festival Hoje é Cineasta, também no Rio de Janeiro. Tu pode complementar isso, Márcio? Claro. Até tem que ver se a minha internet não está com muita estabilidade, mas vamos lá. A questão do cinema na sala de aula, né, que se fala muito na pedagogia do cinema, no cinema escola, e aí tem algumas determinações aí que o professor Roberto até pode depois trabalhar um pouco melhor, mas a pedagogia do cinema, ela vem como uma das ramificações do lúdico. E aí, quando vai-se atrás quando eu fiz a minha especialização na URG sobre o lúdico no ensino de História e Geografia, que eu sou formado em História, sou formado também em Geografia, se percebe uma necessidade de trabalhar algo além da educação infantil. Porque quando se fala em lúdico, se pensa em brinquedo, se pensa na educação infantil, e não se trabalha a partir do 6º ano, Fundamental 1, ou até mesmo no ensino médio, e o lúdico, ele está junto com a questão política, com a questão social, desde que nós nascemos com as nossas famílias, e aí depois, quando chegamos num ambiente mais social, que é a escola, e ela serve para isso, que é para potencializar as nossas identidades no mundo social, ela acaba meio que se perdendo por algumas questões de senso comum, mas o professor, ele está ali, lado a lado do aluno, para ambientar ele nesse novo mundo social, e também para trabalhar essa pedagogia do cinema, que é uma ramificação, de repente, do lúdico, mas também para trazer uma nova formulação do que é a nossa pedagogia, do que é a nossa docência, né? O professor, ele é muito cobrado, e isso, os professores estão aí para conversar um pouco também. Nós vivemos um ano de pandemia, onde a cobrança sobre o professor aumentou, onde o nosso trabalho quintuplicou, se não for mais, né? E às vezes nós escutamos, mas tu está na comodidade da tua casa, então como é que tu está reclamando do teu trabalho? Poxa, gente, a comodidade da minha casa é minha casa, não é o meu local de trabalho, sabe? Isso aí as pessoas têm que ter um pouquinho de sensibilidade. Eu acho que aí falta um pouco de cultura, não só na questão do cinema, mas principalmente das questões sociais. Sobre o cinema inserido na sala de aula, eu sempre trabalhei o teatro, né? E o teatro, ele caminha muito junto, lado a lado, com o cinema. No momento que tu trabalha o teatro, que tu trabalha a expressão corporal, a oralidade e outras funções, isso abre margem para o cinema. E quando tu chega numa escola que tem um festival e tu já trabalha a questão do teatro, te dá no mínimo, a vontade de parar e pensar assim, nossa, mas peraí, tem um festival de cinema aqui, como funciona? Vamos fazer alguma coisa? E o legal do Festival de Guaíba, que eu não sei se em outros festivais tem, é a questão da categoria de propaganda. E essa categoria, ela é uma porta de entrada perfeita para quem quer iniciar os seus trabalhos. Eu comecei com algumas propagandas, claro que nós já tivemos o primeiro filme com um grupo cultural, mas assim, eu, professor separado do grupo, eu iniciei com as propagandas. Até levei, coitado do professor Valmir, recebeu um monte de envelope meu, cheio de propagandas para o festival. E eu ali perguntando, até que dia? Então, tem essa sensibilidade do professor Valmir no receber os projetos, né? No incentivar até mesmo os próprios professores. E parece que é uma bandeira sozinha que nós temos, mas aí é que está, é unir os professores
para essa bandeira não ser só do professor Valmir, só do professor Roberto, só do professor Márcio ou dos outros professores, né? Vamos avançar um pouco mais, né? Essa questão que tu falaste. Isso eu vi no primeiro festival que eu participei, por ocorrer antes do de Guaíba, lá em Santa Maria. Eu e o professor Roberto pode dar um testemunho que provavelmente é bem semelhante ao meu. Quando nós trabalhamos com um grupo de jovens, onde as famílias começam a perceber o que eles fazem, e aqui eu venho em público agradecer a todas as famílias dos mais de 200 alunos do Gomes Jardim que passaram pelo grupo cultural, porque é sábado, né, professor Roberto? É sábado, é domingo, é feriado, é de manhã, é de tarde, é de noite, é 4 horas da manhã. Poxa, e aí, essa fala, nós vamos mudar ou não vamos mudar? Não, vamos mudar. Tá, mas o que tu pensa? Eu não sei, eu vou ligar pro fulano de tal. Tá, mas é 4 horas da manhã. Acorda, vamos embora. Amanhã nós temos que gravar. E o legal do cinema é esse, principalmente nós que não temos muito recurso. Eu acredito que todo cineasta deve começar assim, sem recursos, porque aí ele começa a dar valor àquilo que ele produz, né? E nós, professores, eu tenho muito em mente, por mais que de repente nós tenhamos algumas potencialidades de atuação, de roteiro, disso e aquilo, nós somos os produtores, né? Então, assim, eu tenho réplicas dos troféus dos festivais. Os troféus são deles, né? Eles são os protagonistas e aí que nós criamos os laços sociais. No momento que um pai liga para ti e tu responde, às 10 horas tá pronto. Só que assim, é 22 horas, né? Não é 10 horas da manhã. Nós acreditamos que estamos prontos, ele chega lá, 9h30, e aí, pai, vai até às 11, 11h30, segura mais um pouco. O professor Roberto tá rindo porque ele sabe que é assim. Mas e aí? Não, deixa que eu levo ele em casa, né? Por isso que o Márcio, ele é conhecido como o Uber Marcinho, porque o Marcinho leva todo mundo em casa antes de ir para a sua, né? Porque isso o professor Roberto deve ter feito. Então, nós realmente agradecemos, principalmente as famílias, porque se não são as famílias darem um aporte, quantas mães não levaram uma bandeja de sanduíche, porque nós, professores, que somos os produtores, pensamos em muitas coisas, mas tem coisas que a gente não consegue lembrar, como o almoço da galera. Tem tantas outras coisas, o almoço da galera não dá. Quem é que vai levar o almoço da galera? É a mãe, que liga, tô levando. O que tá levando? Tô levando sanduíche. Aí tu pensa, é pro filho. Quando vem a mãe, a tia, a prima, a avó cheio de bandejas com sanduíches. E isso é muito legal. E isso é que vai dar o laço, né? Vai entrar a comunhão da amizade, não só do professor Márcio, mas do Márcio como cidadão. E é aí que nós vamos vivenciar aquilo que é o maior tesouro de qualquer professor, é ver o crescimento cidadão e social do seu aluno. E isso o cinema me trouxe. Por isso que eu agradeço muito o cinema e também o teatro, porque é ele que trouxe a vivência de um crescimento de alunos que estão se tornando, sim, cidadãos de uma república ainda bem democrática, né? E isso é muito bom. Aqueles que acreditam na democracia, aqueles que acreditam na república, nós vamos trabalhar esses jovens para serem cidadãos, para vivenciar e poder levantar a mão e dizer assim, não, peraí, isso aí eu não concordo. Isso é uma democracia. É dizer, não, eu não concordo, mas não é na patifaria que ele vai dizer a sua palavra. Ele vai conhecer os meios para dizer assim, não, eu vou criticar isso por causa disso e daquilo. E aí o festival também serve para essas questões. Perder prêmios ou não vencer prêmios, não ser selecionado em relação a prêmios no festival, te ensina muito primeiro a aprender com, vamos dizer assim, com a dor, entre aspas, né? Poxa, eu trabalhei, eu virei noite e não fui premiado. Mas parei, vamos sentar e vamos ver por quê. E aí tu vais ter o caminho de saber por quê, e aí que entra a educação e entra a escola. Tu vai comprar um livro,
tu vai ler esses livros. E isso eu posso dar o relato vivo de uma aluna chamada Carol Andrade, que o professor Valmir conhece. Ela foi premiada em Santa Maria como direção de arte. Nos outros não recebeu prêmio em 2018. Nós conseguimos um livro de 400 páginas e ela foi ler no verão. E aí recebeu 3 premiações de direção de arte em 2019. Então, isso vai fazer com que nós, professores, possamos olhar de uma forma diferente para aquilo que nós estamos fazendo. Esses alunos, agora vamos ver se eu não esqueci a terceira pergunta. Como é que eles vão se preparar para o futuro, né? Do grupo cultural, eu posso dizer que eu tenho a satisfação de dizer que temos alunas que passaram na URGS para licenciatura em História. Nós temos alunos que estão fazendo hoje marketing, alunos que estão fazendo artes visuais e alunos que chegam e dizem assim, não, eu vou investir agora num curso da Casa de Teatro porque eu encontrei um dos meus caminhos. E nós já tivemos 16, nós já tivemos 18 anos, e nós sabemos que, às vezes, nessa idade, nós não temos a menor ideia do que fazer. E esses jovens, quando entram em contato com festivais, com cinema, com grupos, amigos, colegas, eles acabam criando uma identidade que vão propiciar eles a estudar ou até mesmo a encarar cursos que estejam ligados à educação audiovisual. Roberto, quer complementar? Eu vivi tudo que o Márcio colocou aí, principalmente me lembrei do Quarteto Guasca, que toda hora já tinha o WhatsApp, foi 2016 que a gente fez, e toda hora os pais, tá pronto, parecia o Boo do Shrek, assim, já acabou, e eu sempre dava um horário, eu dava outro horário. E aí, só que eu, como eu não tinha carro na época, até o guardinha da escola estava acostumado de ver o estacionamento cheio de noite, é porque eu estava fazendo alguma coisa. E que aí os pais esperavam para buscar os filhos. Né? Eu, particularmente, desde que comecei o núcleo lá em 2005, o objetivo... eu nunca tive a ambição de formar cineasta, sabe? Porque senão ia gerar muita expectativa neles. Mas uma coisa que eu sempre busquei é ensinar a questão da responsabilidade. A partir do momento que eu te dou uma responsabilidade, ela tem um peso. E eu estou esperando algo da pessoa, né? E eu sou um cara muito feliz nesse sentido, porque eu consegui passar isso para todos os alunos que passaram pelo núcleo de vídeo em 15 anos. Né? Sim, eu tenho alguns exemplos também, como o Márcio falou, de vários exemplos de alunos que entraram na universidade. A última diretora de arte que trabalhou comigo está se formando em arquitetura agora, muito influenciado pelo núcleo de vídeo. Tem o Léo Vec, que ganhou o Festival de Guaíba, que é auxiliar de direção de publicidade, né? São todas pessoas que o festival fez parte da história delas, né? E o cinema, pegando o gancho para a questão da pedagogia do cinema, ele vai muito além do lúdico, ele é um dispositivo de aprendizado, ele é como se fosse uma sala de aula, como se fosse um ambiente específico da escola, tipo um laboratório, sabe? É isso que se vê agora. E a questão é a gente entender esse dispositivo, esse espaço de aprendizagem, e a escola, e aí está o desafio para as escolas, é entender que ela pode proporcionar isso, principalmente hoje, que não tem que estar catando câmera no retiro de igreja evangélica lá para ter que remendar e filmar, cara. Tu tem os equipamentos. De repente, ilha de edição não é mais aquele trambolho que é uma sala inteira. Né? Tu consegue editar online. E eu digo mais, os alunos querem fazer. É justamente esse tipo de desafio. Né? E aí nós entramos numa outra questão, que é, enfim, que professor é esse que aceita esse desafio? E é o que eu estou estudando. Que professor é esse? Né? Então, assim, o cinema na escola ele é uma realidade agora, depois da pandemia,
ele vai ter um outro papel, porque esse espaço está mais que consolidado. E agora, voltando ao Festival de Guaíba, eu queria só acrescentar uma coisa na fala do Valmir, que é muito importante. A questão sobre a prefeitura, como acontece com a Alvorada, como acontece com o Campo Bom, participar de alguma forma do Festival de Guaíba é uma questão de assumir esse patrimônio. Assumir isso que eu chego a chamar de commodity da cidade. Tá? Porque o festival está acontecendo, as produções estão acontecendo, e quem está no poder está alheio ao que está acontecendo. A questão é essa. Né? E assim, é fundamental que a cidade assuma o festival, porque é o festival mais antigo do Brasil de cinema estudantil. Está aprovado. Tá? O Congresso Brasileiro de Vídeo Estudantil já certificou o Festival de Guaíba é o mais antigo do Brasil. Os outros estão se modernizando, estão mais internacionais, ele tem uma característica própria, essa questão das propagandas, que é uma porta inicial muito boa, o espaço para os independentes, o pessoal que se forma, mas quer continuar fazendo cinema, que é a mostra alternativa, também é uma característica sua, que não é como a universitária, que tem uma outra pegada, né? Então, assim, a cidade precisa assumir o festival, né? E nós, que produzimos cinema nas escolas, a gente precisa, sim, abastecer o festival com material para exibição e abraçar também essa bandeira, e pegar essa bandeira e carregar ela aí, principalmente agora, nesse período de mudança de gestão, para que, enfim, se assuma, né? Porque a ideia de educação que se tem, a ideia de cultura que se tem, é uma ideia totalmente fora da casinha. Porque essa ideia responsável de educação do cinema é diferente da visão, com perdão do adjetivo, hipócrita que o militarismo tem, que é o que se defende com educação. Onde tu te comporta de um jeito aqui, tá? Aí bateu, eu sou outra coisa. Isso é ensinar a pessoa a ser hipócrita. Agora, quando tu diz, tu é o diretor do filme, e isso é uma função, isso é uma responsabilidade. Aí tu tá ensinando um cidadão, um cara que quando, tudo bem, eu tô assumindo isso aqui, então eu vou seguir até o final. É um outro tipo de aprendizado. E eu acho que essa é uma questão fundamental, muito importante com relação ao cinema. E o festival, ele é fundamental porque essas pessoas têm que ter onde exibir esses filmes, gente. Só a internet, não. Eu posso botar vídeo na internet, só que se eu não tiver robô para promover, ninguém assiste. Valmir. Pois é, em cima do que foi falado, retomar algumas questões, né? Eu sinto quando eu era professor agora na direção, porque eu vejo o Roberto, vejo o Márcio, né, trabalhando, né, fora da sala de aula, né, e sem receber, né? Eu acho que um desafio da educação é oportunizar que esses professores recebam também pelo trabalho que fazem, né? Porque é difícil, né, Márcio? Dentro da tua sala de aula, tu tem que dar a tua aula, né? Tu tem 30 alunos, mas tu não consegue trabalhar o cinema nos 30, mas tem uns 10 que se interessam, então, devia se pensar uma forma de ter oficinas, eu sempre bato na tecla, né, nessa, infelizmente, o Mais Educação, o Mais Cultura, parece que parou, né, que eram projetos interessantes, né, que podiam daqui a pouco, embora o valor pago era muito pequeno, né, mas era uma forma de ter essas atividades no turno inverso da escola, né? Porque às vezes a gente quer fazer, mas esbarra na questão financeira em muitas ideias e muitos projetos, né? E outra questão que eu sempre cito também, né? Trabalhando com cinema, tu trabalha com todas as artes, né? E a Olga Reverbelo, se não me engano, tinha uma frase que diz que me marcou muito, que diz que a função da arte na escola não é formar um aluno ator, um diretor de cinema, um pintor, mas é formar aquele aluno que entenda o mundo da arte, né? Que quando ele saia da escola, ele possa ir numa exposição e saber apreciar aquela pintura, e assistir um filme
eu não preciso, ao fazer um filme, ser diretor, ser ator, mas quando for uma peça de teatro, eu vou saber o que é, eu vou saber fazer uma leitura crítica de um filme, de uma peça de teatro. A gente vê, às vezes, eu não gostei do filme, pergunta, mas por que eu não gostei? As pessoas nem sabem por quê, né? Mas, se tem uma base, se a escola trabalhar essa base, eu vejo, então, a fotografia é boa, é ruim, a trilha sonora, a atuação, a direção, então, a escola tem essa função de trabalhar todas essas questões, né, da arte na escola, formar cidadãos, né, que entendam, ficam inseridos, né. Uma das alegrias que eu tenho, que às vezes eu cito também, né, uma ex-aluna foi lá na Itália, Pepe, e ela disse, a primeira coisa que ela pensou, lembrou quando entrou numa igreja, foi nas aulas de artes que eu dava, porque sempre levava pinturas, né? Então, eu acho que essa é a função da escola, né? Fazer com que o aluno tenha uma visão mais global das coisas, né? E, a partir daí, ele decide se vai por A ou B, qual é o caminho, né? Por aí. Mas, voltando aos festivais, né? Uma questão que eu acho importante também, se não fosse um festival de cinema, né, Márcio e Roberto, faz um vídeo na escola, para quê? Né? Eu faço um trabalho dentro da minha disciplina de filosofia e arte, dou a nota, e o vídeo vi só pela turma, talvez pela escola, e acaba indo numa gaveta, no HD, e morre, né? E a importância do festival é isso, né? Que oportuniza que aquele trabalho, além da nota, possa participar de um festival e seguir adiante, né? E conhecer outras pessoas e por aí, né? Mas sobre a prefeitura, Roberto, né, e Márcio, né, eu sei, são assuntos, né, que nós temos de discutir com a Cláudia Mara, que é a atual secretária, né, mas eu sei que tem coisas, né, que às vezes a estrutura que a máquina não sei lá, não sei o que existe que não deixa a coisa deslanchar, né, mas nós temos que pressionar, né, que essa ideia do festival, né, a prefeitura dê um apoio maior. Felizmente, até o meu agradecimento, né, à atual vereadora e prefeita eleita, Cláudia Jardim, que destinou para o ano que vem 15 mil reais das emendas impositivas, né, e o Alex Medeiro, 8 mil. Então, esse ano, estou fazendo com 0 recurso, e já o ano que vem, se Deus quiser, teremos 20 mil reais para respirar um pouco, né? Porque trabalhar sem dinheiro, 20 anos, né? Sempre correndo atrás da máquina, não é fácil, né? O nosso festival foi aprovado, Roberto e Márcio, pela Lei Rouanet. Estamos tentando captar também daqui a pouco, né? A gente pode fazer 20 anos de festival, né? Com um pouco mais de recursos, né? E fazer o Festival dos Sonhos, né? O sonho nosso que 2021, nos 20 anos, possa fazer o festival daquele, talvez sem teatro ainda, sem aquele espaço adequado, né, mas vamos fazer um festival com uma estrutura melhor, né, com, sei lá, a gente precisa ter um site novo, um site que conte a história do festival, né, que estejam os vídeos, um canal, né, então, tem muitas coisas a serem construídas, nós temos que resgatar a história do festival, né, essa memória, que está lá numa sala, lá no Gomes, né, mas esses curtas, nós temos curtos ainda em fita VHS, né? Então, nós temos que trabalhar esses curtas, reproduzir, guardar, porque é a memória do festival que precisa também ser preservada, né? Não sei quanto tempo vai durar o festival, né? Hoje eu estou à frente, mas daqui 3, 4, 5 anos, não sei quem é que vai estar, então nós temos que pensar no futuro também, né? Deixar para os jovens assumirem, tocarem esse projeto. Pepe. Palmira, uma pergunta para ti, como foi transformar esse ano num festival totalmente online? Lembrando que o Festival de Cinema de Gramado também foi totalmente online. Como foi trabalhar através disso? Tu acha que umas programações online vieram para ficar? Vieram para ficar online mesmo? Ou tem que todo... voltar a ser todo fisicamente? Só um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Travou aqui. Pois é, fazer um festival online,
nós pensamos em, até troquei uma ideia com o Márcio, fazer ou não fazer, né? Mas aí não vamos arriscar, outros festivais foram feitos, né? É difícil, mas o que me surpreendeu nesse ano foi o número recorde de inscritos, né? Eu acho que a pandemia, as pessoas em casa começaram a vídeos feitos no ano passado, e durante a pandemia, vieram muitos vídeos feitos durante a pandemia também, né? É, chama a atenção, o Brasil é o país que mais mandou curso para o festival. Em seguida, nós temos a Índia, o Irã, né? E chama a atenção o Irã, o que há de produção feita naquele país, né? A Índia já é conhecida, né? Mas tem países que têm uma vasta produção de estudantes, né? E profissionais de alternativa também. Eu gosto dessa área da produção alternativa que o Roberto fala, e a internacional, é interessante também, porque é uma forma da gente ver como é que se faz cinema lá fora, né? A visão. Então, trazer esses cursos para Guaíba, eu acho que o aluno tem um olhar também diferente dessas produções independentes, né? Mas foi um desafio, né? Praticamente, eu tive a ajuda do Bica Lessa, né? O jornalista também, que me deu ajuda nessas lives. Eu nunca fiz live, fui obrigado a entrar nesse mundo da tecnologia, fazer uma live durante o festival. Nós pensamos o seguinte, eu pensei, né? Desde o primeiro festival, um dos focos é palestras, é o seminário Mídia e Educação, né? Desde o primeiro festival, a gente aborda essa questão, como trabalhar as novas tecnologias na sala de aula. Então, o que há 19 anos a gente discute no festival, esse ano a pandemia obrigou todo mundo a entrar nesse mundo, né? Então, se o Estado, né, se as escolas estivessem melhor preparadas, né, se Roberto, né, se naquelas primeiras edições, aquelas palestras, né, o Estado, o município tivesse tido um olhar diferente, talvez os professores não teriam tido tanta dificuldade a entrar nesse mundo tecnológico, né? Há 19 anos, eu dizia no início do festival, né, as escolas se preocupavam naquela época em ter computadores, né? Eu sempre dizia, além de computadores, né, Roberto, nós temos que ter filmadoras, né? Dar filmadoras, né? E hoje nós temos um presidente que fala em dar armas para as pessoas, né? E nós precisamos de, em vez de armas, colocar filmadoras, né? Ou usar o celular como uma forma de transmitir ideias, pensamentos, e fazer curtas, né? Fazer vídeos também. Mas não está sendo fácil. Amanhã estou ainda na fase da seleção, do fechamento dos selecionados, né? Que é também uma dificuldade do festival em si, em pensar como é difícil premiar, né, Márcio, né? Premiar um curta, né? É melhor nisso, melhor naquilo, né? Então, às vezes, um jurado pensa de uma forma, dependendo do grupo de jurados, o resultado é diferente do outro. Então, um desafio dos festivais também é a questão do júri, né? Que um desafio também é para não desmotivar o aluno daqui a pouco, né, Márcio? Daqui a pouco o aluno então daqui a pouco ele quer, ele sonha, ele acha que é bom, né? E daqui a pouco, então tem toda essa polêmica, né, do premiar e não premiar, de ser o primeiro ou o segundo. Até esse ano, na pandemia, a ideia dos premiados é dar os destaques, os 5 destaques de cada categoria, sem dizer se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Então, esses foram os que se destacaram nessa amostra, né? E vamos ver como é que vai ficar o ano que vem, né? Mas esse ano nós vamos fazer uma coisa mais genérica, né? E estamos em uma pandemia, né? Então nós vamos trabalhar dessa forma. Tá mudo o PP. Tá mudo o PP. Márcio ou Roberto, querem complementar alguma coisa? Só queria acrescentar uma coisa na fala do Valmir. Eu acho que o exemplo que ocorreu em Gramado é muito pertinente para nós, em que o Educavídeo se tornou política pública. Foi aprovado na Câmara de Vereadores. Então, entra prefeito, sai prefeito. Eu me lembro que primeira vez foi quando eu levei o Canibais para ser assistido em 2012. E o Educavídeo tinha virado, eles estavam uma campanha, a rede toda de Gramado fez uma campanha, foram lá fazer pressão nos vereadores
porque tinha uma eleição e aí eles não queriam que quando trocasse o prefeito... o prefeito já tinha sido reeleito, então ele não podia se eleger de novo. Então, para garantir, eles fizeram um projeto lá, popular, e botaram pressão nos vereadores para aprovar como política pública, e aí, no caso, sempre a prefeitura tem que destinar determinada verba para o Educavídeo. É uma solução, é uma ideia, né, que pode ser feita. Deu certo lá, tanto que depois eles usaram para conseguir verbas de fora da prefeitura, né, eles conseguem verba até conseguiram verba do extinto Ministério da Cultura, que agora não tem mais, é uma secretariazinha lá, né, mas é uma ideia interessante para o festival não ficar dependendo de benevolência, desse ou daquele, né? Porque, e quanto à pertinência, eu acho que a existência do festival já se comprova, né? Existe esse monte de tempo, já está sedimentado no meio, e eu acho que é uma ideia dele se estabelecer. Márcio? Essa questão como política pública, nós verificamos um decréscimo de aporte financeiro para a cultura, por mais que tenhamos aí a lei Aldir Blanc, ela, por mais que tenha sido alguns valores, ela não chega para todas as cidades, porque a cidade tem que ter uma organização cultural, e mesmo assim, quando bate, as pessoas, ao receber, as pessoas lá do poder público, muitas vezes não têm a menor consciência de como destinar esses valores e como aportar eles, né? Então, o festival e outras questões sobre cinema tem que realmente virar uma política de educação dentro das prefeituras. O próprio Festival de Alvorada, ele é bem firme nisso, ele tem esse aporte e esse apoio municipal, porque provavelmente tem lá a questão da lei, assim como o Educavídeo. Até o Grupo Cultural, em 2020, ele foi convidado para fazer uma troca, porque isso é legal também do Educavídeo, ele recebe grupos escolares que produzem cinema para fazer a troca, e essa é a parte incrível que existe do cinema dentro das escolas, essa troca entre os grupos. Nós tivemos contato pouco com Terra Cambará, porque o professor teve que ir embora, mas também o pessoal de Novo Hamburgo, que teve produções incríveis em 2019, 2018, que é do Monocromia e também do Boa Noite, Júlia. Então, é um núcleo que também trabalha teatro, e realmente essas questões de produzir lives, de entrar nesse mundo, o Grupo Cultural esse ano conseguiu, né, através de editais do FAC Digital, ele produziu um curta em plena pandemia, que era algo que eu estava bem relutante em produzir, porque não é assim, do jeito que nós estamos, reunir, e aí tivemos que pegar os mais velhos e fazer em 30 dias. Imagina, professor Roberto, tu recebe a notícia de fazer em 30 dias, roteiro, figurino, gravar e editar, e ainda comprovar tudo aquilo que tu fizeste através de um edital. E o Grupo Cultural conseguiu, sabe? E isso foi muito importante, que foi uma situação que vai levar ele ao que é hoje, que é o Cine Gomes. Pessoal, nós já passamos de 1 hora de live, estamos nos encaminhando para a nossa final dessa live. Eu quero desejar um beijo para minha avó, que está aqui, ao Jussara Pacheco, está aqui nos assistindo, eu vi agora. Também agradecer a vocês três. Eu acho que ele sabe disso, mas um motivo, se eu acho que eu estou no jornalismo, é graças a Valmir Miquelon. Ele sabe disso. Então, queria desejar passar para vocês para nossas considerações finais e desejo uma vida longa ao nosso Festival de Cinema Infantil de Guaíba. Pode terminar, Roberto. Bem, Valmir, então, doutrinou o Pedro, esse jornalista. Esses professores são todos doutrinadores. Enfim. Bem, pessoal, é sempre muito bom
falar do festival, encontrar essas pessoas que fazem o festival acontecer. Sempre bom reencontrar o Valmir, bom reencontrar o Márcio, que eu tive pouco convívio, porque foi justamente no meu final, assim, lá do Núcleo Teatro Cambará, mas é muito bom saber que o cinema continua acontecendo em Guaíba, sim. E também eu fiquei sabendo da questão dos inscritos do festival na pandemia e fiquei impressionado. Isso quer dizer que existe demanda, né? Então, eu queria agradecer ao Pedro pela oportunidade de estar voltando a falar com Guaíba, porque em época de pandemia não dá para ir aí. E desejar, assim, vida longa ao festival, que a cidade abrace o festival, entendo e chame de seu. E, claro que sempre que eu puder, vou participar, sim, de alguma forma, de outra, talvez com trabalhos, outras vezes de outra forma, sim, sempre que o festival chamar, eu sempre vou atender, porque eu aprendi muito. Eu, eu, eu mudou a minha forma até de dar aula, essa questão do cinema, e começou no Festival de Guaíba com as oficinas do Seminário Mídia e Educação. Eu tive dos dois lados do Seminário Mídia e Educação, tanto dando palestra, apresentando trabalho, como ouvinte, e essa rotação foi fundamental para mim. E outra coisa, o cinema, ele realmente, essa intensidade, essa horizontalidade que ele tem, ele é uma forma revolucionária de fazer educação, revolucionária no sentido amplo da palavra, né? A gente forma pessoas diferentes mesmo, tá? Então, parabéns a todos que fazem cinema, que estão nos escutando, e eu dou esses parabéns à pessoa do Márcio, meu colega aí, e do Valmir, e vamos continuar resistindo, gurizada, que pela gurizada vale a pena. Boa noite. Márcio? Bom, gente, agradecer, Pedro, valeu pelo convite, vem nos acompanhando aí já faz um bom tempo o meu trabalho. Agradecer ao professor Roberto pela presença, pelo convite, e principalmente o professor Valmir, que está aí à frente há tanto tempo no festival, e que é muito importante essa questão da participação, e o ano passado foi um momento muito marcante na minha vida dentro do cinema, que foi o nosso projeto ter o filme como o melhor curta ensino médio dentro da sua casa, que às vezes podem pensar, mas tu tá na tua casa e as coisas podem ser mais fáceis. Não, gente, quando tu tá na tua casa, é aí que as coisas são mais difíceis, mais complicadas, e aí Reminiscências veio e recebeu ótimas críticas, desde lá, professor Roberto, o senhor comentou comigo, o filme de vocês tá bem cotado, e foi aquela noite em Santa Maria, foi incrível, porque eu levei daqui de Guaíba mais de 30 alunos, e passaram todos os prêmios, e nenhum para Reminiscências, até que o último de melhor filme foi para o Grupo Cultural dentro do Gomes Jardim. Aí receber 5 premiações dentro do festival, dentro da sua casa, foi incrível. E isso empolgou e trouxe uma nova atmosfera para o grupo e para as pessoas. A questão política dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade, ela é complicada, sim, mas portas precisam ser abertas, tem muita gente trabalhando e fazendo, e aí, felizmente ou infelizmente, o Grupo Cultural ele encerrou as suas atividades lá no Gomes Jardim, por essas questões burocráticas, né, professor Valmir? A gente, como professor, nós temos grandes limitações, o professor Roberto aí sabe como é que é a batalha, então, e quando eu digo que o filho cresceu, ele cresceu, né? Hoje o Grupo Cultural Gomes Jardim já não é mais Grupo Cultural, hoje ele é o Cine Gomes, então faço o convite para o @Cine Gomes lá no Instagram, para ver o que essa gurizada faz e ainda está aprontando, e aí ele abriu as portas agora não só para os alunos do Gomes Jardim, mas sim para os alunos da cidade de Guaíba, né? Nós fizemos uma parceria com a Associação Amovijar, e aí o poder público começou a se aproximar, e isso é interessante, é muito bom, porque tanto a professora Claudinha, a vereadora, quanto o vereador Florindo, eles estão apostando, né? E aí a verba impositiva vem para auxiliar para 2021, e com muita satisfação anunciar que fizemos uma live com Barafunda na nossa estreia, né? E foi um filme feito, criado em 30 dias,
e vamos ver o que 2021 nos aguarda em relação a ele, e vamos entrar nos festivais com certeza com ele, né? Mas agradecer a todos pelo convite e dizer a qualquer professor que esteja nos escutando hoje ou mais à frente, que quando quiser saber como fazer, nós não vamos ensinar o beabá, mas nós podemos compartilhar os caminhos de como é fazer cinema e como é criar um grupo. E aqueles que quiserem ajudar de alguma forma, cine.gomes no Instagram, e sejam todos bem-vindos, e agradecer à cidade de Guaíba, que sempre nos auxiliou com um pedágio solidário, com comprar uma camiseta, comprar um lanche, né, professor Valmir? Ano passado nós vendemos lanche a semana inteira, então eu agradeço, professor, por nos abrir essas portas. Até na noite de premiação estava lá a gurizada vendendo lanche para pagar as contas, porque, querendo ou não, quando acha, o cinema não deve custar muito, nós gastamos em reminiscências 35 mil reais, né? E esses 35 mil reais teve uma ajuda e um auxílio de todos da cidade de Guaíba, mas, infelizmente, o poder público não nos auxiliou com o real, porque a burocracia, ela impede de diversas formas. Mas agora, com a associação, tem o CNPJ, e aí novas portas vão se abrir, tanto que o Cine Gomes, hoje, ele foi selecionado em 9 projetos da Lei Aldir Blanc. Então, nós estamos aí abrindo novas portas para continuar produzindo, e essa galera jovem, não só do Gomes Jardim, mas de toda a cidade. E parabéns a todos os envolvidos. E, professor Valmir, continua aí firme e forte, que estamos juntos sempre nos festivais. E 2020, tomara que venha o Congresso, que aí é mais uma comemoração para o festival, e com certeza estaremos aí em 2020. E tomara, sem epidemia, sem essa doença terrível, para o professor Roberto poder vir aí, né, a Guaíba, que precisamos trocar informações e experiências. Obrigado pela noite, até mais. Eu que agradeço. Antes de passar para o mestre, tá? Eu vou comunicar aqui para o pessoal da live que semana que vem é a nossa última live com uma diferença. Vai ser na quarta-feira, em vez de quinta-feira, vai ser na quarta-feira. O tema é Mulheres na Política, com a participação da vereadora e vice-prefeita eleita, Claudinha Jardim, que o professor Márcio lembrou muito bem dela aqui. Valmir, está com a palavra. Para encerrar, as escolas precisam mais de Roberto, de Márcios, né? Se cada escola tivesse um Márcio e um Roberto, eu acho que a educação seria bem diferente, né? Então, nós precisamos, né, multiplicar essas ideias, essas propostas, né? Parabéns, né? É bom ver o Roberto, né? Eu sei da luta de manter o núcleo lá no Premem, né? Não foi fácil, né? Eu também lá no Gomes, nós compartilhamos muitos momentos difíceis, né? O Márcio agora, lá no Gomes também, eu sei que não é fácil trabalhar com cultura dentro de uma escola, não é fácil. Imagina que apoia, imagina que não apoia, né? Então, é difícil trabalhar com cultura, mas nós não podemos desanimar, né? Eu sou um teimoso, né? Italiano teimoso, quando pensa uma coisa, vai, luta e, né? O festival foi assim, né? Foi de uma coisa, quando eu queria fazer e fiz, e mesmo sem tanto apoio da direção da época, né? E vamos lá, e, uma única professora, Márcio, na época, me apoiou, me ajudou, e eu e a Martinha, lá do Anitta Roberto, você lembra, né? A Marta foi meu braço direito no início, né? Para fazer o primeiro festival. Tu falava nos jurados, né? Além do Ivo, eu lembro do Breno, que foi um jurado lá, foram os primeiros jurados lá do Festival de Cinema, né? Com 19 anos lutando. Então, foi muito bom participar, ter essa troca de ideias, né? O festival nasceu lá, uma ideia minha, mas várias pessoas entraram, me ajudaram, sozinho ainda não faz nada, né? O Marmota, que vi que ele entrou aí também, foi um dos parceiros, né? Ia lá, ajudava com luz, com som, né? Então, é através dessas parcerias que a gente conseguiu manter esse festival por 19 anos, né? Porque a vontade era, né, Roberto, muitas vezes, desistir, largar e partir para outra, né? Porque, às vezes, as pedras que surgem no caminho são muitas, né? Mas a gente pensa aí no aluno, né? No aluno, quando vê que aquele aluno
daqui a pouco desperta para o cinema, desperta para a arte, ou para a vida dele, né, faz essa diferença, né, que ele possa fazer uma diferença, não há nada que compense isso, né? Então, porque a gente aposta na educação, porque a gente aposta no festival. Então, vamos pensar no ano que vem, no festival, tomara que seja presencial, né? Se não for, vamos continuar, talvez, mesclar presencial. E eu acho que essa questão online vai ficar, né? Tanto para a educação como para o festival, não tem como nós, né? Nós recebemos um professor lá do Rio, um de Goiás, no festival, numa das lives, né? Foi muito interessante essa troca de experiências, né? Um professor que é da área de física, trabalha com cinema, e outro professor também lá trabalha com ciências, né? Então, acho que tudo isso é importante, essas trocas, né? Eu acho que essa pandemia nos aproximou, de alguma forma, com outras experiências também. Obrigado, PP, pelo espaço, né? O festival segue até amanhã. Quem quiser assistir os vídeos, estão lá na nossa página do Facebook, do Instituto Estadual de Educação Gomes Jardim, e na página do nosso festival, né, de cinema, tem a programação, e obrigado a todos que se inscreveram e por terem participado e acreditado no festival. Obrigado, gente. Até a próxima quarta-feira.